Graça e paz a todas vocês, mulheres especiais de Deus. Hoje nós vamos refletir sobre o papel do projeto de Deus em tempo de pandemia, como manter os nossos pratos equilibrados, né? Afinal de contas, nós temos que nesse tempo de pandemia sermos equilibristas, né? De tantas tarefas, de tantas funções que temos em nossas mãos para realizar. Mas eu quero dizer para você que não é só você que teve ou que tem essa multifuncionalidade. Desde a criação do mundo, nós vemos mulheres desenvolvendo essas multifuncionalidades, sendo equilibristas de prato. Eu destaco aqui algumas delas. Destaco a própria Eva, né? A mãe de todos os viventes. Com certeza teve que equilibrar muitas situações, muitos pratos da vida nas suas mãos. Inclusive teve nesse tempo aí um descuido que um dos pratos, né, caíram e ela de uma certa forma desequilibrou, que foi quando ela desobedeceu e foi comer o fruto do fruto proibido. E isso nós conhecemos, né? Que essa tarefa não é fácil. Nós também podemos destacar aqui, eu quero destacar a própria viúva de Sarepta, com a preocupação do sustento do seu filho, né, com a pobreza que bateu à sua porta depois da morte do seu esposo. Ela ficou com as dívidas, endividada, ficou ali com toda a responsabilidade, tendo que equilibrar toda aquela situação. Também eu destaco aqui Agar, uma mulher que foi ali, né, era uma serva, engravidou, foi expulsa do local onde ela vivia, do meio do povo que ela vivia, foi para o deserto, ali enfrentou a dor da solidão, a dor da falta de recursos, né, financeiro, enfim, tanta situação que Agar passou, chegando a pedir até mesmo a morte. Também podemos destacar Débora, uma mulher que sobressaiu no seu tempo e foi ali juíza de todo um povo, tendo que manter um equilíbrio diante daquele povo, mantendo até mesmo o povo equilibrado, né? E nós podemos destacar Maria, a mãe de Jesus, uma mãe que zelosa pelo seu filho, que cuidava, que levava para o templo, né? De ano em ano subiam ali para cultuar a Deus. E ali teve o dia que o filho sumiu. E ela ficou apavorada. E ela, quando encontrou, ele estava no templo com os fariseus, com os escribas, né? E Maria muito preocupada. Marta, aquela grande mulher que nós conhecemos, que quando Jesus chega na sua casa, ela está muito atarefada com os serviços domésticos, equilibrando, né, ali os afazeres domésticos, ao mesmo tempo acolhendo Jesus na sua casa. Nós podemos destacar Loide, a mãe de Timóteo, o discípulo de Paulo, né, dando testemunho para o seu filho, ensinando ele a crescer nos caminhos do Senhor. E esse exemplo serviu para que ele fosse um discípulo de Paulo, um discípulo de Jesus, né? Nós podemos destacar Susana Wesley, uma mulher que marcou a sua geração com as suas multifuncionalidades, né? As suas tantas tarefas de ser mãe, de ser esposa, dona de casa, professora dos próprios filhos, que ensinava eles a serem alfabetizados. Susana Wesley, ainda uma pregadora da palavra do Senhor, que acolhia as pessoas para ensinar a palavra de Deus.
Então, muitas são as mulheres que se destacaram dentro do seu tempo e sendo verdadeiras equilibristas de prato. E você e eu, sim, nós também fazemos parte desta história. Fomos escolhidas por Deus, conforme Efésios 1, versículo 4 ao 6, que nos mostra que Deus nos escolheu. O salmista também, no Salmo 139, ele diz que ele nos escolheu desde quando nós estávamos em uniforme no ventre da nossa mãe. Deus nos escolheu para um tempo que nós viveríamos, e esse tempo não viveríamos de qualquer forma, mas Deus tinha propósitos para as nossas vidas. E eu tenho certeza que esse tempo que nós vivemos faz parte do propósito de Deus para as nossas vidas. Ele nos escolheu para sermos estas mulheres equilibristas de pratos. E principalmente nesse tempo de pandemia. E eu diria que ser equilibrista de pratos, todas nós sempre fomos, né? Porém, a chegada da pandemia se tornou um pouco mais complicada a situação, né? Se intensificou mais. E não está fácil manter os pratos equilibrados. Cada uma de nós sabemos o que é ter muitas funções ao mesmo tempo, não é verdade? Porém, para manter o equilíbrio é um grande desafio. Eu mesmo, neste tempo de pandemia, eu tive que aprender a ser equilibrista de pratos. Eu quero dizer para você que o desafio foi grande, está sendo grande, né? Por quê? Eu, como pastora, eu tive que equilibrar, sim, equilibrar as minhas emoções. Eu creio que esse foi o maior desafio, porque eu tive que reaprender, ou estou ainda aprendendo, a ser pastora nesse tempo de pandemia, onde eu tive que estar muitas vezes na igreja, sozinha, com os bancos vazios e tendo que ministrar a um público que estava além dos meus olhos. Não sabia fazer isso, foi um grande desafio, momentos desesperadores, mas tive que enfrentar. Outro grande momento de equilibrar o prato foi quando eu positivei o Covid-19. Foi algo terrível, terrível, porque eu não esperava. E o pior, eu não sabia que estava com o vírus, né? E no final do ano, no Natal, eu me encontrei com todas da minha família. Nós somos ali em 10 pessoas e nós estivemos todos juntos. E quando eu retornei para o Moarama, onde hoje eu pastoreio, eu comecei a passar mal, ter alguns sintomas do Covid-19, então fui fazer o exame e deu positivado. E isso gerou em mim um medo, uma ansiedade, e porque eu estive com várias pessoas e todos os meus poderiam estar contaminados. Eu tive que avisá-los, cada um foi se cuidando, procurando, e a maioria deles se positivou também. E isso gerou em mim um medo muito grande, a ansiedade, porque eu não sabia o que poderia acontecer. O sentimento de culpa muito grande, porque afinal eu sabia, né, que a recomendação do Ministério de Saúde é: fique em casa, não é tempo de se reunir, e assim como continua sendo. Mas nós achamos que estar com os nossos familiares, isso nos torna imune, e isso não é verdade. E por isso eu tive que equilibrar as minhas emoções.
E outro ponto muito difícil que eu enfrentei foi a própria solidão, porque eu estava sozinha. Talvez muitos não saibam, mas eu sou viúva, moro sozinha. E nesse tempo de pandemia, a solidão intensificou muito, muito mesmo. E eu me vi naquela situação, abatimento da minha alma. E eu nunca me senti tão sozinha como eu me senti nesse tempo de pandemia. A solidão muito grande, o medo, a ansiedade. E eu tive que aprender a lidar com tudo isso, com a frustração, com os sentimentos que eu jamais pensei que estivesse tão aflorado em mim. Mas aí eu procurei ao Senhor. E eu, conforme o Salmo 37:5 diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Eu fui para o Senhor. Eu entreguei os meus medos, as minhas ansiedades, as minhas tarefas que eu não estava podendo até mesmo exercer como pastora, como mãe, porque o medo pelas minhas filhas, mesmo elas não morando mais comigo, mas eu me sentia responsável por tudo. Então eu tive que aprender a equilibrar esses pratos da vida e buscar ao Senhor. Foi o único recurso que eu tive para poder superar tudo isso. Então eu entreguei o meu caminho ao Senhor, eu entreguei minha vida, eu entreguei os meus ao Senhor. Eu confiei de todo o meu coração que aquilo que eu não podia, aquilo que eu não tinha capacidade, o Senhor faria por mim. Eu quero dizer para você hoje que talvez encontre-se numa situação como a minha, desesperadora, de angústia, de medo, de culpa, tendo que exercer muitas funções ao mesmo tempo, tendo que manter esses pratos todos equilibrados ao mesmo tempo. Eu quero dizer, venha para o Senhor. Ele faz o convite em Mateus 11:28, vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Foi esse o caminho que eu fiz. Eu fui para o Senhor. Aonde eu vi que eu não tinha capacidade, eu desenvolvi 3 pontos nesse tempo de pandemia. Primeiro, eu entendi que eu sou chamada por Deus e que Ele estaria comigo todos os dias da minha vida, apesar de estar sozinha, apesar de estar vivendo sozinha, mas eu não estava esquecida, porque Ele fez a promessa e Ele é fiel para cumprir, que estaria comigo todos os dias da minha vida. Em segundo lugar, eu também aprendi que nesse tempo de pandemia, Deus me escolheu conforme o Evangelho de João, capítulo 15:16, que Ele me escolheu para viver nesse tempo de pandemia. Sim, para viver nesse tempo. Ele escolheu a mim, escolheu a você, com capacidades maior do que nós podíamos imaginar, que nem nós imaginávamos ter essa capacidade de superação, porque Ele que nos escolheu, e Ele disse, só que sem mim vocês não vão fazer nada, conte comigo, porque eu sou o Deus que estou com vocês, eu ajudo, eu capacito. E em terceiro lugar, eu aprendi a renovar a minha mente no Senhor nos momentos de calamidades. Quando eu entreguei tudo para o Senhor, eu precisei me renovar, me restaurar, buscar a restituição no Senhor, para a cura física, para a cura emocional, para a cura espiritual, para que eu não viesse me abater. Romanos 12:2 diz, para que nós renovemos a nossa mente pela preparação do Evangelho. Eu precisei renovar a minha mente com o poder da palavra, para poder manter firme e continuar a caminhada como Agar, como a viúva de Sarepta, que ali teve que equilibrar todos aqueles pratos de emoção, aqueles pratos de miséria, de escassez, aquele prato onde elas estavam sozinhas. Eu precisei renovar a minha mente lembrando dessas mulheres que Deus deixou na palavra para que fosse exemplo para nós.
E eu, assim, busquei essa renovação de mente no Senhor para superar as tribulações que estavam à minha volta e me lembrando, conforme 1 Coríntios 10, 13, que Deus não me dava aprovação maior do que eu posso suportar e que quando eu não suportasse, Deus já tinha saída. Então, você, mulher que está passando por todas essas situações, hoje eu quero dizer para você que o Senhor te escolheu. O Senhor te escolheu para viver neste tempo com um potencial que nem mesmo você conhece. Mas eu quero dizer para você, se a carga está pesada, o Senhor diz, vinde a mim, descanse em mim e renove a sua mente, porque eu sou o Deus que estou contigo. Não temas, eu sou o Deus que estou contigo neste momento. Eu não te dei aprovação maior do que você possa suportar. E eu sou o Deus que estou ao teu lado para te ajudar. Eu quero deixar essa palavra para você hoje. Você que tem sido esta mulher equilibrista de tantos pratos, Deus é contigo. Deus está ao teu lado. Então, mais uma vez eu destaco esses 3 pontos. Entenda que você foi escolhida por Deus. Entenda que é necessário renovar a sua mente no poder da palavra. E entenda que Deus não te dá aprovação maior do que você possa suportar. Que Deus te abençoe, que Deus te dê a paz. E lembre-se que você é mais do que vencedora em todas as coisas. Que Deus te abençoe, que Deus renove a tua fé, a tua esperança, renove a tua mente e que você possa ser uma grande equilibrista de pratos. Um beijo no coração de cada uma de vocês.